Olá, benditos! Chegamos ao penúltimo capítulo da nossa série e também ao último salmo de louvor a Deus composto por Davi. Pelo menos 73 salmos do livro de Salmos são atribuídos a Davi, mas seu último salmo encontra-se somente aqui no capítulo 23 de 2 Samuel. Trata-se de uma bela canção de sabedoria de Davi, já no final da sua vida, em que ele reconhece as bênçãos de Deus, confessa os seus pecados, professa a sua fé, consola-se na aliança e anuncia a destruição dos incrédulos. Davi começa seu último salmo com uma cápsula da sua vida. Ele menciona que é filho de Jessé, um humilde fazendeiro, lembrando o seu começo humilde. Do ponto de vista humano, Davi era um João ninguém, um pastor de ovelhas, o caçula de 8 filhos de uma família israelita comum. Mas Deus o escolheu para ser o rei mais importante do seu povo, Israel. Nos versículos 4 a 7, Davi usou uma bela metáfora para retratar o trabalho de um líder, a chuva e o sol, que juntos produzem frutos proveitosos em vez de espinhos dolorosos. Davi exemplificou esse princípio em sua vida porque sua ascensão ao trono significou a aurora de um novo dia para a nação de Israel. Com a coroação de Davi, as tempestades que Saul havia causado na terra chegaram ao fim e a luz do semblante de Deus passou a brilhar sobre o seu povo. Sob a liderança de Davi, haveria uma colheita de bênçãos do Senhor. Embora o reinado de Davi não tenha sido perfeito, foi muito abençoado, sendo o mais identificado com o reinado do Messias. O relacionamento notável de Davi com Deus é a razão pela qual ele foi o maior rei de Israel e o ancestral mais proeminente de Jesus Cristo. Tanto que o Novo Testamento começa com a frase: o livro da genealogia de Jesus Cristo, o filho de Davi. Na sequência, são relacionados os nomes de alguns feitos dos homens mais importantes que seguiram Davi e que ficaram ao seu lado durante todos aqueles anos difíceis de exílio e ao longo também de todo o seu reinado. Davi não era nada sem os seus valentes e os seus valentes não eram nada sem Davi. Afinal, o líder não é nada sem os seus seguidores, e Davi tinha homens poderosos que o seguiam. Esses homens não começaram necessariamente como homens poderosos. Muitos foram homens angustiados, endividados e descontentes quando encontraram Davi na caverna de Adulão e então decidiram segui-lo. Na lista que aparece neste capítulo, os valentes de Davi são divididos em 4 grupos. O primeiro grupo é um grupo de 3 valentes. Adino, que era conhecido por ter matado 800 homens de uma só vez. Eleazar, que ficou famoso por lutar contra os filisteus até sua mão de tão cansada ficar grudada na espada, e por meio dessa sua destreza o Senhor trouxe uma grande vitória para Israel. E Samá, que se posicionou no meio de um campo cheio de lentilhas quando o povo fugiu dos filisteus e ele defendeu o solo sozinho e o Senhor trouxe um grande livramento naquele dia. O segundo grupo era formado de outros 3 valentes. Seus nomes não são citados, mas eles realizaram uma façanha ousada nos dias de Davi na caverna de Adulão. Era o tempo da colheita, não havia água na caverna, e Davi expressou sua vontade de beber a água do poço de Belém, onde ele bebia quando era menino. Embora ele não tenha dado nenhuma ordem a respeito, os 3 valentes viajaram mais de 18 quilômetros, passaram pelo acampamento dos filisteus e voltaram com a água para matar a sede do seu líder. Quando Davi olhou aquela água, viu ali o sangue de 3 homens que haviam arriscado suas vidas para satisfazer o seu desejo. Por isso ele não quis beber. Ele ficou tão honrado pelo sacrifício daqueles 3 valentes que sentiu que a água era boa demais para ele, mas era digna de ser derramada como libação e em sacrifício diante do Senhor. Davi não trataria como nada aquilo que havia custado tudo àqueles 3 homens. Fica aqui uma dica. Todo líder deveria seguir o exemplo de Davi e mostrar aos seus liderados que cada sacrifício feito por eles é valorizado e como suas vidas são preciosas. Vale também lembrar as palavras que Jesus disse, que sempre que demonstramos amor e bondade e procuramos suprir as necessidades dos outros, damos ao nosso Senhor um copo de água fresca.
O terceiro grupo dos valentes de Davi, na realidade, era uma dupla de dois homens notáveis e poderosos. Abissai, irmão de Joabe, que ficou famoso por sua batalha contra 300 soldados inimigos. E Benaia, que era filho de Joiada, o chefe dos sacerdotes. Benaia era um homem extraordinário, nascido para servir no sacerdócio, mas que se tornou soldado e comandante da guarda pessoal de Davi. Ele é o único sacerdote citado que se tornou soldado. Ele feriu 2 fortes heróis moabitas e em um dia de neve ele matou um leão dentro de uma cova. Também enfrentou com um cajado um herói egípcio que trazia uma lança. Ele arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com ela. E o quarto grupo de valentes de Davi são os 30 soldados extraordinários. Talvez esse termo, os 30, fosse simplesmente um codinome para os soldados de elite de Davi, porque no versículo 39 diz que eles eram 37 ao todo. 3 nomes são conhecidos nessa lista. Um deles é Azael, irmão de Joabe e Abissai. Outro nome conhecido é o de Urias, o heteu, marido de Batseba. Os dois estavam mortos, mas seus nomes permaneceram na lista dos grandes guerreiros. E Eliã, o pai de Batseba, também era um dos 30 valentes de Davi. Eliã era o filho de Aitofel, o conselheiro que se suicidou porque o seu conselho não foi aceito. Neste episódio, temos ainda 2 fatos que merecem nossa atenção. Primeiro, que Davi não realizou suas conquistas sozinho. Teve a ajuda de muitos seguidores dedicados. Consideramos Davi um guerreiro poderoso, o que de fato era, mas abaixo da boa mão de Deus, ele não teria ido muito longe sem seus soldados competentes e leais. Em segundo lugar, é importante notar que Deus se lembrou de cada um dos homens e providenciou para que a maioria deles fosse anotada na sua palavra e um dia recompensará cada um deles pelo ministério que realizaram. O nome de Davi é citado mais de 1000 vezes na Bíblia, enquanto a maioria desses homens é mencionada apenas 1 ou 2 vezes. Porém, com certeza, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. E amanhã eu volto para o último capítulo dessa série. E se não fosse pela misericórdia de Deus, nós não teríamos um final feliz para contar, porque a ira do Senhor veio mais uma vez sobre a nação de Israel. E o posicionamento de Davi foi a peça-chave para aplacar a ira de Deus. Não perca, é amanhã aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!